ainda concluir o meu mestrado, porque houve 3 prorrogações da minha defesa de dissertação. Então, ainda não sei quando eu vou defender, eu ainda estou esperando aqui, né, com uma foice e a morte atrás de mim. Mas eu sou mestre pela Universidade de Buenos Aires, em jornalismo mesmo, mas com ênfase em cultura da comunicação. E eu atualmente trabalho mais, eu mexo mais com freelances à distância, em São Paulo mesmo. E também trabalho num jornal pequeno, local, geolocalizado em São Paulo, chamado Viva Cidade News. Totalmente de casa mesmo, para, né, se me recolocar num lugar nesse momento. Todo mundo está me ouvindo? Eu tinha que saber se todo mundo está me ouvindo agora, sim. Tá, né? Beleza. Tava preocupada aqui falando sozinha. Beleza. Gente, mas a conexão tá um pouco pesada, não é melhor a gente tirar os vídeos? Eu acho que é até melhor. Skype, ele não... Eu só vou mutar de novo, tá, gente? Todo mundo. Eu fechei todos os vídeos, eu não tô vendo a reação de ninguém, tá? Porque senão vai ficar tudo lerdo aqui nesse computador. Eu tô com o meu slide aqui, quem tiver também, quem puder, é importante, porque eu vou seguir uma linha cronológica, histórica, para a gente poder entender como que a gente chegou até aqui, nesse momento. Sem isso, eu acho que fica muito confuso, é um assunto muito amplo, muito grande, gigante, não dá para conversar sobre isso em 1 hora. Então, eu fiz o possível para, né, para colocar tudo em uma caixinha só. Vocês estão vendo o slide comigo? Sim. Desculpa, mas... Beleza. Não, de boa, relaxa. Vamos lá. Sim, o slide está na tela. Tudo bem. Vamos lá, gente. Fake news, como todo mundo sabe, que não é só não é só um significado de uma proporção astronômica de muitas mentiras no mesmo tempo, mas é também um momento que a gente vive. É um momento, é uma situação. Se tornou uma situação. Então, por isso que a gente diz que na pós-verdade, que é um momento que eu vou explicar daqui um pouco, é um cenário que a gente está vivendo agora. Que tem toda uma confusão sobre como a gente lida com a informação, como a gente pode tratar a informação como uma verdade, um fato, ou algo que você pode refutar, que você pode ter dúvidas, você pode manter a dúvida e ainda assim você consumir a informação. É para isso que a gente está aqui agora. Eu explico no slide 2, eu tento guiar vocês no slide 2, sobre, primeiramente, né, seguindo primeiro aspecto da nossa linha cronológica, que é o início do colapso econômico de 2008. Aí todo mundo pensa, pô, mas o que tem a ver a bolha, a economia, a fake news? É muita conexão para um contexto só. A bolha do colapso foi mais uma fase de enfrentamento de um sistema que também trouxe para a gente uma outra fase de uma luta de classes, que é muito mais grave, que a luta de classes ela não só envolve proporções políticas, não só envolve proporções financeiras, econômicas, ou bancos, ou corporações, ou instituições, mas envolve muito mais instituições de informação. E a internet, ela está nesse ponto, que é um ponto principal. Que a internet ela foi basicamente criada como um mecanismo militar nos anos 60, se eu não me engano, final dos anos 60. E para o que hoje a gente está lidando com a internet como se ela fosse um aparato militar, como se fosse um canhão atirando bombas de mentira, né? Metaforicamente, vai.
É um modo de dizer assim que muita gente fala para ficar mais fácil, porque não é uma coisa simples de você olhar, você ter uma lente básica sobre isso, não é fácil. Bom, voltando, né? Recapitulando. Esse colapso da bolha, 2008, que deu lá nos Estados Unidos, ela teve essa grande preocupação com será que vão confiar em nós, os banqueiros, em nós, os políticos, em nós, jornalistas? Então, não foi uma coisa que apenas atingiu um aspecto só da sociedade. Ela foi muito mais ampla. Ela fez uma cratera muito séria, o que deu na utilização da economia globalizada. E com isso, explodiu muitos movimentos sociais e políticos pelo mundo, principalmente no Oriente Médio. Porque aquela bolha, o que ela fez foi interceptar cada paradigma de cada nação, aonde que cada país dependia daquela bolha norte-americana. Cada país, o mundo depende da economia norte-americana e a economia chinesa, infelizmente. Isso não pode negar. Por isso que teve essa utilização da economia, né, globalizada, a desconfiança em você manter uma tradição financeira com uma instituição bancária, uma instituição financeira, que seja. Um desses movimentos, principais movimentos que surgiu, né, em meados de 2009, 2010, perdurou por 3, 4 anos. Vamos dizer assim que ainda em 2011 havia uma certa coletivos surgindo em volta do Occupy Wall Street, né, que é o Occupy Wall Street. O movimento ele se deu basicamente com pessoas acampando em volta de Wall Street, onde é basicamente uma instituição nos Estados Unidos, um lugar, tipo, um distrito financeiro, como vocês podem conhecer também o distrito financeiro em São Paulo, né? Ou em Brasília. Ele tem um instituto financeiro que é em Wall Street. E as pessoas começaram a acampar, simplesmente acampar lá para poder dizer que eles estão de vigília, uma vigília coletiva. E isso foi se transformando numa coisa muito grande e ninguém viu isso vindo. E era numa época em que a informação estava em transformação. Era uma transformação muito maior do que aquela transformação entre 2002 e 2004, quando sabíamos ainda sobre... A gente nem usava tanto o MySpace. Quem já ouviu falar em MySpace sabe que o Facebook simplesmente destruiu o MySpace. Foi uma época transformadora para o MySpace. 2000 em 2004, 2005. Então, essa época do 2009 já foi um ano de aniversário do Facebook. As pessoas estavam começando a fazer aquela realização, sentir a realização coletiva virtual. As pessoas começaram a se inserir no discurso político na internet de uma forma mais modelada. Estavam começando a fazer ramificações de coletivos na internet, mais do que, né, no início dos anos 2000, né, que é quando as pessoas começaram a utilizar mais a internet, a conhecer que a internet existia, que tinha a possibilidade de se conectar à internet. Era uma possibilidade. Até hoje, muitas pessoas não têm acesso à internet ou acesso a mesmo dispositivos móveis, né? Até mesmo quem não tem conexão local, doméstica na internet, tem ainda conexão móvel. E isso são muito mais pessoas do que as pessoas que conectam em casa ou no trabalho. É assustador o número. A mudança no discurso político, ela não só ficou na rua, como ela se transportou. Ela se transportou totalmente para a rua. Internet. Foi um movimento dinâmico. Foi uma coisa que fluiu muito bem entre esses dois espaços que se emergiram. Então, eles começaram a chamar de Web 2.0.
a internet ela se comunicava com o espaço de fora, com o espaço real. As pessoas de fora se conectavam com o espaço digital também. Então, aquilo que estava acontecendo lá fora podia acontecer ali dentro. E assim foi, certo? A crise, como eu disse, eu até citei ali a crise na Inglaterra. Eu citei porque ela foi importante, porque a forma como eles sofreram lá foi uma sofrência muito mais estrutural. Porque por ser um país pequeno e um país, um dos países que mais sustentam a União Europeia, depois da Alemanha, é um país que sofreu com a questão do jornalismo. Eles não conseguiram, eles não foram capazes de manter os pilares éticos da informação. De algum modo, eles tiveram que se conectar com a razão pela qual houve o colapso econômico. Foi um escândalo econômico. Para quem não é familiarizado com o cenário do colapso de 2008, foi a explosão total, aquela confiança entre bancos e associados em instituições financeiras, não só dos Estados Unidos, mas de fora, apostaram tudo o que eles tinham nos Estados Unidos, em todas as capacidades de exportação e importação econômica, e isso implodiu. Foi uma questão muito minuciosa para se salvar, vamos dizer assim. A forma como eles se desculpam, né? Até hoje sobre isso, que o déficit era muito grave e que tinha que deixar explodir. E o que eles fizeram foi descontar tudo isso em impostos nos norte-americanos, mas a gente também sofreu aqui embaixo, como o quintal da América do Norte. O dólar foi alto, não vamos aí comparar o momento atual, porque é incomparável, mas naquela época eu lembro bem, eu era jovem, mas eu lembro em estar sempre me informando sobre a questão. O dólar ele alcançou patamares que nunca tinha alcançado desde os anos 70, 60, ou até mesmo da crise de 29. E essa escala, ela se manteve até hoje, como a gente vê, essa escala de crise atrás de crise econômica. As instituições... vamos passar para o slide 3, tá? Porque agora a gente vai entrar mais na questão da informação. E como que a informação, ela foi um objeto muito importante para as pessoas poderem entenderem tá certo, o cenário. Isso, esse mesmo. Tá certo? Certo. Isso. Então. A indústria da informação, que eu coloco aqui, a indústria de informação, vamos dizer assim, como instituições jornalísticas, empresas jornalísticas de rádio, de TV, jornais, pequenos jornais, todos. Eu estou generalizando, certo? Muita gente entrou em crise, muitos jornais pelo mundo ameaçaram a fechar as portas. Vou dar um exemplo aqui, um jornal da Inglaterra que chama Daily Telegraph. Eles tinham um proporcional de investidores totalmente, né, corporativistas e queriam apostar todo o fluxo informacional. Eles queriam depender daquilo, eles queriam ver como que a informação fluía bem sobre a Inglaterra, então aquilo quebrou o jornal, quase quebrou. Por sorte, eles tinham a União Europeia. Eu estou frisando a União Europeia porque, né, daqui um pouco vocês vão ver por que é tão importante ter a União Europeia. Se não fosse a União Europeia, eu acho que alguns jornais já teriam fechado na Inglaterra. As principais consequências desse boom na informação, de profissionais que trabalhavam com a informação, foi que muitos se perderam na narrativa da economia. Eles tiveram aquele conflito entre um discurso econômico, qual discurso econômico poderia se encaixar no discurso político,
E por que aquele boom que aconteceu nos Estados Unidos estaria afetando profissionais agora, nesse momento. Então, eles não tinham saída, eles tinham que se reinventar para receber informação nova, para receber um fluxo maior de informação, para terem mais uma capacidade de trabalhar com a informação de uma forma mais cuidadosa, mais com mecanismo de curadoria, né? Aquela forma que você pega a informação, você procura sobre de onde veio a informação, por que veio a informação, de onde e para quem. Isso é o que a gente chama nos princípios de jornalismo de lead, né? Tríade, que é o princípios de editorial, para como você vai cuidar da informação. E não é só os jornalistas que ficaram, né? Que ficaram preocupados com a informação. As pessoas, nós, cidadãos, as pessoas elas se viram obrigadas, num momento, em procurar se formar e também procurar informar, a passar informação. Então, daí que surgiu, a partir... O YouTube já havia surgido em 2010. Se eu não me lembro, 2010... eu não lembro mais ou menos a data, mas é por aí. Nesse meio desse trambolho de crise. Facebook já estava na corrida, né? E o Twitter, que já havia surgido um pouco antes do Facebook, mas ele ainda estava nos mecanismos de busca de mídias sociais. Ele ainda se mantinha como uma mídia social, mas ainda não era reconhecido por uma mídia social. E ele é uma plataforma magnífica. O Twitter, não é puxando o saco, tá, do Twitter como uma mídia social preferida, mas no Twitter existem filtros, existem maneiras de você conseguir separar o que você quer ler, o que você não quer ler, de você denunciar informações abusivas, informações que não devem estar ali no momento. Isso já é outra de conversa. YouTube, Facebook. Tem explosão de áudio aqui. Bom, YouTube, Facebook e Twitter tiveram eles meio que emergiram juntos uma plataformas, canais de informação. Não só jornalistas, mas muitas pessoas também seguiram o caminho de transformar essas plataformas em meios de comunicação tradicionais, convencionais, mas na realidade são alternativas, certo? Alternativas ao que a gente tem, o que a gente vê e ao que a gente ouve geralmente. Pode passar para o quarto, Rafa. Eu vou falar agora do Brexit, como eu estava sempre frisando aí sobre a importância da União Europeia. O Brexit, como todo mundo, eu não sei se todo mundo tem reconhecimento do cenário, né? Foi uma situação um pouco polêmica no cenário da política global. Uma alavanca, foi uma alavanca muito profunda no que a gente está falando aqui hoje sobre fake news. Brexit praticamente foi direcionada em uma estrada, em um percurso de fake news, de propaganda emocional, o que a gente geralmente testemunha até hoje. A influência maior do Brexit, que foi a saída da Inglaterra da União Europeia, que aconteceu entre 2015, iniciaram a campanha. A campanha, ela foi construída em 2015. 2016 foi quando a gente ouviu falar, pelo menos, que o Brexit poderia ser possível, que haveria na verdade, um movimento do Brexit, né? Eles formaram até um partido específico para poder ganhar votos, dobro de votos, no parlamento e conseguir tramitar o referendo, né? Que foi como se fosse uma eleição geral,
no Reino Unido, para as pessoas votarem fica ou sai. Muita gente votou, muita gente realmente votou sai, mas sem reconhecimento do movimento. Você saber o que é o Brexit, e você saber como é o Brexit, foi o maior erro de algumas pessoas na Inglaterra. Algumas pessoas, elas se arrependem amargamente, porque elas não sabiam realmente o que se tratava o Brexit. Elas achavam que era um acordo de segurança pela União Europeia. Isso é alguns fatos que eu venho lendo também, desde que quando falaram de Brexit, as pessoas realmente acreditavam que o Brexit era uma maneira de assegurar a segurança do cidadão britânico. É a época que eles estavam recebendo muitos imigrantes, né, da guerra, imigrantes sírios, alguns afegãos, algumas pessoas estavam fugindo da guerra. A maioria era crianças e mulheres. Crianças e mulheres. Era só isso. Basicamente, nesse período de tempo da campanha do Brexit, enquanto eles recebiam imigrantes, ocorriam aquelas ataques terroristas. Às vezes eram vistos como terrorismo doméstico, mas não era retratado como terrorismo doméstico por ser de pessoas que estavam querendo matar as pessoas imigrantes. Foi um ano de terror na Inglaterra, 2015 e 2016. Muita gente morreu, e não só na Inglaterra, aconteceu em várias partes do mundo também. Lobos solitários, né, com arma, que saem atirando em nome do ódio, em nome da emoção religiosa também. Mas o Brexit conseguiu acobertar a questão da moral, da ética, e se redirecionarem para o que é realmente bom para o cidadão britânico. E isso pegou no emocional. O que é bom para o cidadão britânico viver bem, viver em segurança? A gente vê esse tipo de slogan em muitos lugares autoritários, né, de sistema totalitário de governança. Vamos dizer assim, que nem a Turquia, que tem um dos maiores ditadores ali da Timor-Leste, tão ferrenho quanto a esse tipo de propaganda. Enfim, o movimento, ele foi... Quem deu a largada nesse movimento, um gerente desse movimento, Steve Bannon, é um grande empresário, vamos dizer assim, uma pessoa que se aliou a valores da extrema-direita, neoliberais, vamos dizer assim, neoliberais em questão econômica. Então, tudo de ruim que a gente conhece na política, Steve Bannon abraçava. Steve Bannon também, ele tinha não só essa diretriz de inteligência de propaganda, mas ele tinha muitas pessoas apoiando ele em várias partes no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, que a gente vai daqui a pouco falar sobre a aliança dele com Donald Trump. Steve Bannon ele meio que gerenciou a campanha do Donald Trump, com base em mentiras, fake news e todo o pacote completo. O movimento conduzido por Steve Bannon tomou um slogan mais esfarrapado de todos os tempos, que é Taking Back Control, que é tomando de volta o controle. Esse era o slogan. Esse slogan, ele não foi basicamente transparecido, né? Foi um outro tipo de frase. Mas esse slogan, ele foi uma mensagem enviada a todas as pessoas que votaram pelo Brexit. Todas as pessoas que estavam pensando em votar pelo Brexit. Que aí já vai entrar numa parte bastante complexa. Eu vou tentar ser um pouco mais didática, porque não sei se
todo mundo é familiarizado com o cenário do vazamento de informações da instituição de inteligência chamada Cambridge Analytica, que foi vazamento de milhões de dados curados, totalmente listados do Facebook. O Facebook forneceu essas informações e foram vazadas. Com base nessas informações, Steve Bannon, ele ofereceu como um material de campanha para tocar o Brexit para frente. Então, entre ele e seus comparsas da campanha, eu não vou citar os nomes, que aí fica muito nome, eu acho que vocês confundiriam, é muito nome envolvido aqui. Eu acho que Steve Bannon é mais importante vocês lembrarem. Ele teve muitos comparsas junto, e isso do Cambridge Analytica ajudou muito o Brexit. Essas informações do Facebook, elas praticamente elas mapearam não só o Reino Unido, não só a Inglaterra, mas mapearam Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, México e alguns países ali do Oriente Médio. Facebook. Algumas regiões também da Índia foram afetadas. Mas o que acontece é que eles queriam informações canalizadas de quem pensava o mesmo, de quem postava o mesmo no Facebook, de quem fazia compartilhamento de informações no mesmo aspecto político no Facebook. E isso ajudou de uma forma astronômica o Brexit acontecer. Vamos passar para o quinto aí. A coisa está ficando quente agora. A exploração que eu coloco de narrativas políticas e a ideologia emocional foi parte, basicamente, de um dos pilares para conquistar e reconquistar, né, esse eleitorado do Brexit. Porque na verdade, eles não voltaram de uma vez, né? Agora que eles saíram da União Europeia, agora que foi concretizado, basicamente. Mas na época da primeira-ministra, Theresa May, ela realizou 3 tentativas de um acordo com a União Europeia e foi, né, negada, por isso que ela teve que renunciar. E passou o bastão para uma eleição geral. O Partido Trabalhista na Inglaterra perdeu com perdeu feio, vamos dizer, perdeu feio. Não vou entrar em detalhe porque eu até tenho uma certa ânsia sobre isso. Mas os conservadores ganharam sem nenhuma preocupação. E quem está no comando é Boris Johnson, que foi um dos cabeças, juntamente com alguns deputados, né, do parlamento britânico, assim como Bannon. Não era diretamente conectado a Bannon, mas ele ainda tinha uma conexão. É um responsável, certo? E a narrativa política e ideológica ela foi mudando a partir do momento que foi tendo aquele desmantelamento da confiança política. Não só a confiança política que foi afetada. Vamos voltar na questão das instituições jornalísticas. Os jornais, eles foram ferrenhos, muito ferrenhos na questão de retratar qual que é a realidade do Brexit. Eles venderam a imagem do Brexit como uma imagem positiva. Mas isso mudou. Isso teve uma inversão de valores. Eles já estão desfragmentando a narrativa de que o Brexit não é uma coisa boa. E isso era lógico que era uma estratégia muito bem planejada das instituições jornalísticas. Mas agora, nesses tempos para cá, de 2017 para cá, com todo esse levante de fake news, de todas as pessoas consumindo informações
sem nenhum tipo de inspecto, nenhum tipo de curadoria, ou até dúvida tem, mas às vezes você não tem saco para procurar de onde vem a informação. Isso foi um dos aspectos políticos, é um aspecto político do Brexit, de ter alavancado esse cenário autoritário, esse cenário de mentiras, que foi baseado no Brexit. O déficit orçamentário, para vocês terem uma ideia, só um adendo aqui, o déficit orçamentário britânico subiu assim de uma forma estrondorosa logo depois que a Theresa May renunciou, para vocês verem que nem estava tão bom assim antes, certo? Que o Brexit realmente estava vendendo valores de acordo com um cenário propício a autoritarismo econômico. Enfim, o movimento Brexit, ele conseguiu, de alguma forma, impulsionar a eleição de mais uma figura, vamos dizer assim, alegórica da política. Nem político certo? Donald Trump não é político, nunca viveu a carreira política. Donald Trump, para quem não conhece o histórico dele, eu vou dar uma resumida. Donald Trump foi um dos grandes estratosféricos empresários dos Estados Unidos, principalmente nos anos 80, 90. Ele foi à falência 3 vezes entre os anos 80 e 90. Menos de 2 décadas ele foi à falência. E ele mantém uma conexão mais econômica e financeira. O que importa para ele é o pilar dos bancos, o pilar dos negócios dele. Trump tem rede de farmácia, rede de universidade online, rede de hotéis. Ele comprou algumas ações em empresas que exportam e importam petróleo, principalmente na Arábia Saudita. É isso a figura de Donald Trump. Mas uma pessoa que foi favorecida por esse cenário, né? O aparato de apoio do Brexit, eu falo ali no slide, teve com base os sites, canais de YouTube, Facebook, de caráter conspirativo. O que eu quero dizer com isso? O Brexit, ele, mesmo com aquele boom que nós vemos, que eu falei aqui sobre 2008, esse boom econômico, assim, para falar de uma forma mais fácil, abriu as portas para novas formas de comunicação, novos modelos, novos métodos de comunicar. Então, só que eram pessoas comuns, ou até alguns jornalistas que estariam se preparando para lidar com um tipo de informação que estava sendo passado ali, que estava acontecendo, os fatos, a realidade. O propósito, afinal, dessas páginas, em específico algumas páginas de YouTube e Facebook, estariam em conluio de alguma forma para propagar informações mentirosas. Informações que estariam de acordo com o sistema de algoritmização da plataforma. O que seria isso? Seria a forma como, por exemplo, o YouTube lida com o filtro do que você acessa na plataforma. Se você acessa sobre, vamos, por exemplo, dar um exemplo da época, Brexit favorece não, vamos dizer assim, o Brexit, ele para imigrações. Assim, um título, são 3 palavras-chave. E isso vai ser desencadeado pela sua plataforma inteira, pelo seu navegador inteiro,
E o que isso vai acontecer? O seu navegador inteiro, tanto como o seu sistema operacional ou o seu celular, será totalmente direcionado a receber essas informações. Mas aí que está. Muitas empresas, e até empresas pequenas, que possam oferecer algum tipo de suporte de algoritmo para uma instituição como o YouTube, como o Facebook, que são os mais afetados, né, quanto a isso. Hoje o WhatsApp, né? Mas eu explicar o que aconteceu na época. O YouTube e o Facebook tiveram o sistema de filtros de informação de uma maneira que desencadeava informações que não precisava ler, você não precisava acessar, ou informações rápidas. O YouTube é uma coisa mais diferente. Imagem, vídeo, dinamicidade de receber informação. Só que não tinha nenhum tipo de averiguação para ver o que você estava ouvindo e vendo. Havia algum conexo com a realidade. Então, isso foi começando a se deteriorizar com o tempo. E foi muito rápido. Não foi nada, não foi um processo lento, foi muito rápido. Pode passar para o sexto, por favor? Vamos falar agora, como eu estava dando vou fazer uma conexão ali sobre o Trump, a eleição nos Estados Unidos, certo? Com todo o processo do Brexit, fake news entrou em um processo de desconstitucionalização da informação. Então, não tinha uma diretriz própria de como a informação poderia ser acessada, ou se tal fato era realmente verdade, e é isso. E é isso, eu vou entender a informação dessa maneira, porque é assim que eu recebi informação. A informação vista dessa maneira, ela é violenta, ela é agressiva. Porque não só como a informação errada que você recebe, vamos dizer ali que eu no Brexit recebi uma informação sobre o slogan do Take Back Control, né, tomando de volta o controle. Aquele tipo de informação, ela não causa o efeito, aquele efeito de dúvida, causa o efeito moral, certo? O efeito moral de que as pessoas devem tomar o controle da situação. Mas, como um princípio jornalístico, muitas pessoas elas pararam de pensar sobre como, onde, por quê, com quem, de onde, quando. São perguntas imprescindíveis hoje para fazer. É como se fosse um manual de sobrevivência, né, para você poder cuidar da informação que você recebe. Você precisa cuidar da informação que você recebe. Ela não é simplesmente uma informação que você... Tudo bem, você abre, lê e passa. Mas você percebe por que você mandou aquela informação? Você enviou sabendo por que você enviou? Por que você enviou aquela informação? Toda informação tem um propósito. Mas não é nem todo propósito que tem informação é um propósito factual. Você tem que ver a veracidade, você tem que ver a condição da realidade daquela informação, certo? E foi isso que mudou muito os nossos tempos atuais, principalmente nas eleições dos Estados Unidos, em 2016. 2016 foi um ano decisivo para o mundo, vamos dizer assim. Não é exagero dizer que mudou maneiras e narrativas e metodologias de lidar com a ciência, com a economia, com o meio ambiente, com a geopolítica. Mudou tudo. Nós vimos uma eleição que foi tramitada a partir de
de uma figura que nem sequer teve alguma interação política, ou nem sequer teve alguma decisão política no cidadão comum. A gente, né, vem passando por isso, infelizmente, mas não vamos entrar aí agora. Desculpa. A eleição de 2016, ela foi decisória entre 3 candidatos principais. Vou entrar bastante em detalhe, porque a gente vai entrar depois em definições de fake news. E é importante saber agora um pouco, né, sobre esse processo eleitoral nos Estados Unidos, que foi primeiramente a base da indústria da circulação de informação inverídica, de informações que estavam sendo compartilhadas em massa, mas de uma forma muito transparente. Elas estavam sendo compartilhadas no Facebook. A campanha de Donald Trump foi basicamente em torno de propagandas no Facebook. Twitter, bem pouco, foi uma camada bem pequena que foi atingida, mas foi o Facebook. Na época, eu já não tinha tanto acesso entre Instagram e todas as plataformas, por isso que o Facebook ele foi um palco político para o Trump. Os 3 candidatos, esses, Hillary Clinton, Bernie Sanders e Donald Trump. Bernie Sanders chegou até as primárias finais em junho e decidiu sair, né, por algum motivo em especial, teve um motivo especial. Então, a campanha seria definida entre Hillary Clinton, democrata, e republicano Donald Trump. Só que, ao decorrer dessa nova etapa eleitoral nos Estados Unidos, o Wikileaks entra na jogada em 21 de julho de 2016. O Wikileaks, para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos que tem como mecanismo básico receber informações anônimas. O Wikileaks é comandado por Julian Assange, hoje preso na Inglaterra, que já é um outro tipo de contexto, né? Não vou enrolar. Essas informações que foram vazadas neste dia eram e-mails da Convenção Democrata, que é do Partido Democrata, que definiria quem iria ser nomeado para competir com o Donald Trump. E essa foi Hillary. Porém, nesses e-mails estavam listados conversas entre Hillary e o presidente do DNC, que é da Convenção Democrata. Conversas particulares no e-mail particular e e-mail privado. O e-mail privado. E o conteúdo, para resumir, foi basicamente que Hillary queria sabotar a imagem de Bernie Sanders e sabotar toda a sua doação da sua campanha. Esses e-mails foram datados entre o início de 2016. Entre o início de 2016, fevereiro, abril e junho, foram conversas desse cunho político. E esses e-mails atingiram bastante a camada pública eleitoral. Não só as pessoas que estavam votando em Donald Trump, as pessoas que iriam votar em Hillary, que já estavam decididos desde o início. Hillary perdeu uma porcentagem de 15% do seu eleitorado, ainda tinha o base. E ainda não acabou os vazamentos. Os vazamentos ainda continuaram entre outubro e novembro. E ainda um pouco mais no fim de janeiro. De janeiro de 2017. O que quer dizer? Não vamos dizer que o Wikileaks derrubou Hillary Clinton e elegeu Donald Trump. Isso é uma informação totalmente falsa,
Hillary já estaria sabotando a própria presidência em não reconquistar os eleitores de Bernie Sanders, em ainda ser exposta dessa maneira em querer sabotar um aliado eleitoral. Essa era o X da questão. Hillary, como eu falo aqui nesse quadro, nesse slide, ela foi, vamos dizer assim, não a cunhadora do termo fake news, mas ela foi a estrategista do termo fake news. Ela simplesmente trouxe à tona as narrativas mentirosas, as notícias falsas. Ela simplesmente chamou os e-mails que estavam muito bem notificados dos documentos, como o seu e-mail e o e-mail do presidente da convenção. Quer dizer, ela simplesmente chamou de mentira, uma mentira. Isso não perdurou por um dia, 2 dias. Ela continuou chamando essas informações de fake news nos debates, nas campanhas, nos comícios. E ela ainda conseguiu dar um certo tipo de combustível para Donald Trump nos debates. Trump usou a sua própria cova para poder atingi-la. Ele simplesmente usou as informações e conseguiu atingir de uma forma que ela não poderia mais levantar. Foi uma influência política dessas informações de uma maneira superficial, certo? Porque muitas pessoas elas simplesmente estavam à mercê de uma candidata. Não vamos entrar em detalhes, mas um resumo, uma candidata que estava, sim, querendo fazer uma interdição de contratos, de financiamentos do meio ambiente que os Estados Unidos recebia, estava envolvida ainda em contratos de novos programas paramilitares no Oriente Médio. Então as pessoas tinham que escolher muito mal entre dois ícones eleitorais extremamente horríveis e descompactados com a realidade. Pode passar para a próxima. Nós vamos entrar agora na definição dessa fake news. A Raíssa estava me contando, né, que a maioria das meninas aqui compartilham informações duvidosas. Surge uma dúvida, mesmo assim compartilha. E compra a narrativa. Narrativas, elas são feitas para serem interpretadas, certo? Para serem canalizadas de uma forma seja cientificamente, seja academicamente, ou até mesmo de uma forma que você queira, certo? Estudá-la e continuar um estudo sobre isso. É uma narrativa. Desde que tenha uma conexão com uma realidade ou um presente fato, certo? Fake news também podem ser vistas como várias outras camadas de concepção. Informações alternativas, certo? Uma notícia falsa, que é o que a gente mais comumente ouve, né, aqui. Ou as suas definições que eu mais gosto de usar, que é a narrativa sem construção textual como uma realidade, certo? Por exemplo, a maior informação sendo compartilhada nos últimos meses, desse nosso momento tão degradante, que é a pandemia do Covid, que é a informação sobre a China ter desenvolvido uma doença tão grave que possa até levar o colapso econômico da própria China. Alguns dados para um reconhecimento, né, mais histórico. A China, esse final de semana, não, segunda-feira, estou meio fora
tempo aqui. Segunda-feira já saiu a notícia de que a China teve uma queda de 6,8% no seu déficit orçamentário, na sua economia em geral, na sua performance econômica. 6,1%. Mas aí a contranarrativa contra isso, que eu leio, é que a China é grande, ela pode se recuperar a qualquer momento, e nós? Tá certo pensar assim. Não tem não é nenhum tipo de erro, não é errado. Mas penso de uma forma que a China sabotar a própria economia, e mesmo depois de ter espalhado um vírus, não tem nenhum jus político com o Partido Comunista Chinês, com o PCC. Por quê? Eu entraria numa história mais afinca sobre a economia da China, mas a China ela esteve sempre em recuperação. Portanto, a crise da China ela não é econômica. Ela tem uma preocupação com a crise social, com a crise política. Nós não ouvimos falar da crise interna política da China, porque simplesmente não há transparência, né, na China. Nós não vemos muita coisa sobre a China, mas está todo mundo sendo afetado, galera. É um momento estrondoso para todo mundo. Vamos dizer assim que uma informação errada, ela não só tem, ela tem um objetivo, a informação errada. A informação errada, ela espalha mais rápido, ela é absorvida mais rápido, e ela ainda assim, ela é reconectada mais rápido. Ela tem um ciclo muito rápido, é perigoso, e vamos comparar, uma comparação óbvia, né, com a fake news e com os fatos, com as notícias jornalísticas curadas, certo? Vamos dizer assim que a notícia jornalística, um exemplo de um jornal, vamos dizer assim, eu não vou pegar nada genérico. É o País noticia saída de Moro, certo? Beleza, é a manchete principal. E você pega uma informação alternativa, certo? Análise sobre a saída de Moro. Se você ver que o jornal que está noticiando uma manchete, aquilo é notícia, você vai clicar, beleza, vai ler, uma notícia foi totalmente factual, aconteceu, você viu o pronunciamento, você viu uma entrevista na Globo e tá certo. Aquele veículo alternativo, um suposto veículo, fala analisando. Aquilo já é uma propagação de informação com opinião, certo? Esse tipo de informação com opinião, ela é perigosa. Você vai ler, você não vai tirar nenhum tipo de discernimento para você mesmo. Tem que ter você tem que achar uma conexão com a realidade enquanto você lê, ou mesmo depois de você ler. É igual eu contei sobre a curadoria, né, o processo de curadoria de uma informação. A curadoria, ela tem um nome de curadoria por um objetivo. Você cura a informação. Ela está errada. Deixa eu ver se realmente é assim mesmo. Vamos acessar aqui, vamos ver no Google, ou qualquer coisa. É isso praticamente um mecanismo de você propiciar mais um momento de lucidez, não só para você mesmo, para quem está à sua volta, ou para quem está na sua bolha digital, certo? Comunidades do Facebook, pessoas que você segue, que você curte, ou até mesmo grupos no WhatsApp, certo? Eu falei do fact-check e opinião intelectual, que foi esse caso, né, da análise, da manchete mesmo. A opinião intelectual, ela tem uma projeção mais
a questão do emocional, da inteligência emocional, certo? Se você está lendo aquela análise, você tem que ver, mas quem analisou isso? Não é possível. Ou não é possível que isso é verdade, ou não é possível que isso é mentira, certo? Se surgir a dúvida ela é importantíssima. A dúvida ela não deve ficar de lado de jeito nenhum. Se você tem a dúvida, você precisa se locomover diante da informação, diante do conhecimento. Né? Só uma outra adendo aqui, informação e conhecimento são coisas diferentes, certo? Informação é o que você está ali consumindo de uma forma extremamente casual, né, emocional, e uma forma natural, que é hoje, que é a era da informação, certo? Então, você vê já na parte da conexão com espiritual das suas ações, quando você vê uma informação simples, certo? O conhecimento ele já tem um cunho de absorção. Você pode absorver essa informação. Você precisa conhecer mais de uma forma científica, uma forma acadêmica, uma forma mais, né, não tão objetiva, né? Você pode pesquisar ela da maneira como você quiser, da maneira que você achar melhor para você. E assim desenvolve qualquer senso de consciência coletiva. Você pode reeducar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Certo? Dizer assim, olha, não é assim que você lê essa informação, não, viu? Isso que está errado. Isso precisa ser feito com mais integração coletiva, certo? Eu citei aqui os canais, eu quis frisar no slide, canais com mais propagação dessas fake news. WhatsApp, sem dúvida, Facebook, Instagram, YouTube. Mas como o Instagram, né? O Instagram, ele tem um proporcional mais positivo para as pessoas poderem consumir informação, que são as imagens. É rápido, é prático, simplista, não tem mais o que fazer. Uma imagem, fala mais que minha palavra, certo? Ou nem tanto. Em história da arte, nós vemos que no século, vamos dizer assim, 18, vou citar um artista aqui, se eu lembrar. Tá, vamos pegar o Andy Warhol. Andy Warhol, não, desculpa, Picasso. Picasso, na época, ele poderia muito bem investir mais das pinturas dele no fim vamos dizer assim, da carreira dele. Mas as pessoas elas começaram a dizer para ele pintar os quadros com mais objetivos, mais simples, porque eles não entendiam. E nós vemos que, se compararem algumas pinturas do Picasso, elas tinham uma desconexão. Algumas tinham um padrão, algumas não. Né? Então, isso foi um dos maiores exemplos de como uma imagem simplista ela já é formada como uma informação ali pronta, compactada. Pode passar para o próximo, Ra. Uma pós-verdade. A definição de pós-verdade, galera, Espera aí que congelou a minha tela aqui. Tá, voltando. A pós-verdade é um momento que a gente vive século XXI. Não só século XXI, mas é onde tudo deixou mais claro. A pós-verdade ela já vem de algum tempo, certo? Vários autores já viviam tentando nos avisar sobre a pós-verdade. Vamos pôr meu autor predileto, que é o George Orwell, 1984. Quem puder leiam, pega PDF na internet, sebo, e é isso aí, é o melhor livro do século. Para entender essa camada
dessa disseminação de informações falsas, é muito importante ler Orwell hoje, muito importante. Porque ele nos avisa sobre o sentimento autoritário que desperta algumas pessoas, né? As pessoas começam a criar, a realizar narrativas. Elas agem sobre as narrativas, sobre um senso de emoção muito grande. Orwell escreveu um livro, né, durante a guerra, em 68, desculpa, 69 foi a publicação. Orwell simplesmente escreveu um livro que descrevia como que um sistema de governo autoritário funcionaria. E não só funcionaria por base política ou por algum ícone político muito forte, certo? Mas pela propagação e pelo domínio da narrativa. Domínio de uma narrativa. Hoje, eu, particularmente, um adendo, eu sinto que estamos perdendo essa narrativa. Gostaria muito de ouvir de vocês depois. Se vocês sentem do mesmo que estamos perdendo a narrativa, estamos perdendo aquela noção da verdade, estamos perdendo a noção da mentira, ou estamos em cima do muro, certo? Que isso causa, né, maior... pende muito para a dúvida, que às vezes pode ser muito bom, mas às vezes pode ser muito agressivo. A pós-verdade, segundo o Oxford Dictionaries, que é o dicionário da Oxford, Universidade de Oxford, a pós-verdade é as circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes em formar a opinião pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal, que é a inteligência emocional. Você não tem aquela preocupação com a vivência de fatos ou de uma realidade. O que você quer é extrair que aquelas narrativas, a sua narrativa é mais importante que a narrativa midiática. Certo? A pós-verdade, eu falo cultura do negacionismo ali no slide, mas não é um conceito oficial, lógico que não, mas é uma cultura do negacionismo que é tudo que a gente vem vendo nesses últimos 3 anos, 4, né? Vamos ver aí. Vamos lá. Um dos elementos do negacionismo, que é um movimento antivacina, global, o antissemitismo, né, que é a aversão a muçulmanos, a negação do Holocausto, da Segunda Guerra, do nazismo, da interlocução da narrativa de esquerda que teve no nazismo, né, toda essa piração ideológica que a gente vê hoje, é um negacionismo. Um negacionismo sobre quem realmente está prejudicando uma camada da sociedade. Que hoje, muitas figuras políticas, não vamos citar nomes, culpam comunismo e globalismo. Comunismo é diferente de socialismo, né? Não vamos entrar em concepções ideológicas, mas é só para frisar aqui. O negacionismo sobre que a China está em conspiração global com o mundo, não é de hoje, não é uma pandemia que causou isso, mas isso vem muito tempo atrás, galera. A China já foi muitas vezes acusada pelos Estados Unidos, na época de Ronald Reagan, republicano, né? Ele foi um presidente que ele é muito espelhado por Trump. Trump se espelha nele, pode ver que o resultado não é muito bom. Mas Reagan culpava com todas as falhas econômicas de exportação nos Estados Unidos, culpava a China. A gente vê a mesma coisa nos Estados Unidos.
é exatamente a mesma estratégia, mesma óptica também política que a gente pode ver. São todas coisas totalmente comparáveis. E o negacionismo de que a economia ela deve ser mantida sob uma nação soberana. E isso muitas pessoas elas reverenciam e aplaudem os Estados Unidos por ser uma nação soberana na economia. E só os Estados Unidos deve sustentar esse pilar econômico. É uma questão vista academicamente, cientificamente. É assustador. Eu deixei umas charges aí para dar uma descontraída, mas nem tanto, né? Que a pós-verdade, ela praticamente nessa noção da acredito, mas logo eu estou certo. A minha narrativa que importa, minhas emoções, né? A verdade. Penso, logo existo? Sim. Eu penso, logo. Vamos estudar, vamos reconhecer quem sou eu, o que eu faço, o que é isso, o que é aquilo, né? Reconhecimento da verdade é sempre bom. As mentiras confortáveis e as verdades inconvenientes. Um cenário bastante real hoje, né? Muitas pessoas preferem a questão de acreditar em um cenário mais que é mais conveniente, que não necessita de muito esforço para você poder enfrentar, se ela pode levar você a uma realidade inconclusiva com o que você conhece. E isso esteja de conflito com as verdades inconvenientes, que é a verdade que você não quer ver, que você não quer saber e que você não quer reconhecer. É um pouco assustador ficar explicando uma charge que deveria ser engraçada, né? Mas vamos lá. Pode ir pro outro, ha? Então, vamos aqui fazer uma finalização. Isso aqui deveria durar a noite inteira, mas eu resumi bastante. A pergunta que não cala, muita gente me pergunta. Eu ouço de muitas pessoas de todos os lados hoje em dia. Como é que combate as fake news? Como é que a gente para um fluxo de notícias que não condizem com uma narrativa factual, com o que é dito no noticiário, com informações falsas que mantêm um empoderamento maior do que uma notícia jornalística? Como que combate isso? Eu juntei algumas opções, mas isso é necessário, um certo hábito, né, para você trabalhar em si mesmo, em vocês mesmos, certo? Que é a apropriação de dados. Apropriação de dados sobre o que você recebe, certo? O que você recebe no seu WhatsApp, ou o que você vê, o que você compartilha no Face, né? O que você gosta no Instagram. Se apropria desses dados. Você gostou de tudo, você no outro dia vai acessar, você vai se reconectar com essas mesmas coisas. Mas você devia se perguntar, de onde essas informações foram tiradas? Certo? Eu estou generalizando informações, são informações que cabem mais a formar uma narrativa, mais um contexto social, né, da realidade. Os dados de que você puder, o que você puder coletar dessas informações que foram coletadas, o que deve ser sobreposto, o que eu não deveria mais curtir ou compartilhar, o que eu deveria comentar mais, o que eu deveria escrever mais. São suposições, algo que se pode trabalhar de uma forma, uma progressão. Lenta, rápida, isso depende de qualquer pessoa. Programação e organização de uma pesquisa em massa. Isso já cabe dizer
que envolve pesquisa científica, acadêmica. O que eu estou dizendo, não precisa pegar um monte de 300 livros e colocar na mesa, não. Você pode ir na internet, pode digitar aqui no Google algum tipo de pesquisa que você queira reconhecer, que você queira ler antes de dormir. É básico, é rápido, é que você queira ler no seu celular. Você organiza quantas pesquisas você queira ler. Ou notícias. Você recebe um canhão de notícias o dia inteiro, como foi o dia de hoje, né? Como todo mundo deve ter visto. Essa capacidade de informação, igual foi vamos dizer assim, de segunda para cá, uma semana inteira, muitas mortes pelo Covid, afrouxamento, isolamento, decisões políticas a serem tomadas e decisões políticas que foram tomadas hoje. Eu até posso propor um sistema de cronologia durante uma semana. Nossa, o que eu li durante a semana? Vamos ver. Sobre isso, isso, isso? Ah, mas quem publicou? Onde? Quando? Quem mais publicou isso, será? Ah, esse site aqui, ele é meio... Parece que é meio estranho, mas eu vou compartilhar. É essa a pegada. Se você acha um site que você nunca viu noticiar algo, já é uma proporção muito negativa. Já é um elemento muito negativo de você simplesmente tomar uma decisão. Não, isso aqui está muito estranho. Eu vou abrir, não sei, o Intercept. Ou é o País, Estadão, Folha. Muitas pessoas gostando ou não desses veículos de comunicação são formadas e compostas por profissionais excelentes. Eu, pessoalmente, conheço algumas, são excelentes, são pessoas vitais para o nosso cenário atual. Então, passando por fact-checking jornalístico, não precisa ser jornalístico, pode esquecer essa jornalística aí, foi meio que coisa minha mesmo. O fact-checking, que é checagem de fatos, você pode fazer uma seleção, assim, seleção de palavras-chave. Vamos supor, palavras como política, Bolsonaro e mentira. Palavra-chave. Você salva essa palavra-chave durante uma semana e você vai pesquisando sobre. Vai fazendo um alistamento sobre essas informações, um filtro, certo? Isso vai mudar totalmente o seu mecanismo de busca no Facebook, ou Twitter, ou Instagram, porque vai mudar o seu algoritmo. O algoritmo do Facebook vai se tornar um outro tipo de paradigma de como absorver absorver informação, certo? Eu falo da comparação entre 5 ou mais fontes, justamente pelo caso esse site é esquisito. Você pega o site esquisito e você compara com os outros sites que deram a mesma informação, nas últimas 5 horas, as últimas 2 horas, últimos 30 minutos. Ou até mesmo você pode buscar e pescar uma informação que possa servir de base há algumas semanas, alguns meses, certo? É bastante até básico fazer isso, é bastante básico. Não existe nenhum tipo de capacidade de saber internet, é só você abrir o Google e fazer o trabalho ali, certo? Eu faço essa recomendação, mais por uma parte particular, certo? Desapego do consumo de redes sociais para se informar sobre fatos. Desapegar. Ah, mas eu vi no Zap que isso aqui lá, compartilhou para mim. Ah, mas isso aqui deve ser verdade, né? Ele compartilhou com 4 pessoas, um grupo inteiro, e deve ser verdade. Esse é o quadro, certo? Eu falo desse desapego, não é para você simplesmente parar de usar o celular, não. É importante você estar conectado com as pessoas, isso é imprescindível.
é ainda mais imprescindível vocês se conectarem com essas pessoas com informação verídica, factual, sem emoção, certo? O desapego com as redes sociais, ela pode acontecer com essa maior preocupação em reconhecer a informação do jeito que ela é e o conhecimento da maneira como você pode absorver, da maneira como você vai curar a sua própria informação. Certo? Bom, eu dou umas referências ali. Pode passar. Para colocar um ponto final, tá? Aqui na nossa conversa. As referências que eu usei aqui para o meu estudo não foi nada fácil. Fake news é basicamente um assunto muito amplo, muito agressivo também, certo? É muito denso. A palavra que eu queria procurar estava esquecendo. É denso. É uma questão muito densa. Então, eu me baseei em 3 livros. Esses livros eles estão disponíveis na internet, mas quem tiver dificuldade em ler em inglês esse segundo que eu li, ele tem, acho que a tradução em português, sim, em PDF. Eu fiquei muito mais conectada com o primeiro livro, do Diácona, é um jornalista britânico, do Daily Telegraph, que a gente citou no início, que quase foi para os ares, na Inglaterra. E ele conta sobre todo esse cenário. De alguma maneira, ele fala o que ele passou naquele cenário das fake news, no Brexit, né, toda aquela formação de uma nova narrativa, né, global. Nas recomendações que eu ponho aqui, eu recomendo filmes, documentários, canais no YouTube para vocês. O Brexit, o filme de 2019, é um filme muito, muito bom, que ele basicamente vai resumir tudo que eu estou conversando com vocês, mas só que na visão dos britânicos, né, dos ingleses, tudo que aconteceu lá e como eles olharam para cá, aqui embaixo, nós, e lá em cima, Estados Unidos. Michael Moore, na Trumpilândia, é um documentário feito pelo cinegrafista Michael Moore, um grande cinegrafista. Ele produziu um documentário que durante as eleições ele queria desenvolver o conhecimento básico sobre como funcionava o eleitorado do Donald Trump. Ele queria ver como essas pessoas agiam. Ver como essas pessoas... por que elas queriam votar no Trump? Por quê? A causa, o desenvolvimento, né, ali do cenário que estava... Uma desenvoltura muito perniciosa, uma coisa muito duvidosa, mas mesmo assim eles estavam certos que o Trump era o escolhido, né? Colocar aí entre aspas, escolhido, é o jeito que eles falavam do Trump. Eu coloco o filme Zeitgeist, o filme de 2007, muito propício para quem quiser saber mais sobre informações, a era da informação, colapso global da economia, e dá algumas diretrizes de como que pode ser os próximos anos. E eu posso dizer, como uma pessoa que assistiu umas 4 vezes, que é um filme que acertou em cheio. O filme está disponível na internet mesmo, vocês podem ver nesses sites online que tem, adoidado para ver. É um filme antigo também, né? Do Michael Moore tem também na internet. Quem quiser esses links fáceis de baixar, eu posso dar instruções, quem quiser falar comigo depois, certo? Que eu acho que o Brexit, ele não está disponível em nenhuma outra plataforma, do Michael Moore também não. Vamos dizer que o Black Mirror está em Netflix. Quem tiver acesso à Netflix ali, pode acessar. Ou eu também posso dar meu jeito pirata. O Black Mirror, eu falo temporadas 1 e 3,
porque são temporadas que condizem com o nosso momento. São temporadas que falam muito sobre desconstrução de uma narrativa, construção de outras narrativas, política ou seja social. São ótimas temporadas. Enfim, canais de YouTube, eu indiquei mais canais dos Estados Unidos, mas eles têm legenda. Eles produzem legenda autogerada, né? Em português. Por isso que eu coloquei. Young Turks é um canal de notícias nos Estados Unidos. Na verdade, é alternativo, é um pessoal que é mais progressista. Eles pendem para esse lado. Foram bastante ativos na campanha eleitoral do Bernie Sanders agora desse ano. Jimmy Dore Show é basicamente um comediante fazendo um trabalho melhor que um jornalista. É um ótimo comentarista sobre política, sobre essa questão toda, né, da informação. Ele fala o que você deve fazer. É muito bom. Ele dá alguns guias também de utilizar a internet. The Grey Zone já é um programa mais geopolítica, já é mais denso, já é mais bem intenso, mas existem alguns episódios que o apresentador, o host, ele recebe, o Michael Brooks, recebe convidados especiais, muitos deles pensadores e filósofos, até políticos externados do cenário de elite, né, que a gente não vê muito por aí, transparecido. No Brasil, eu dei o exemplo do podcast Tecnopolítica, que é do meu querido Sérgio Amadeu, professor da Federal do ABC. Ele fala sobre o cenário da tecnologia na política, ou vice-versa, certo? Ele fala muito da fake news, tanto é que eu aprendi sobre os artigos dele, os artigos que ele escreveu em alguns congressos sobre isso. E, por fim, o mais importante, o Átila Yamarino, o biólogo, que transpareceu as informações sobre o Covid mais do que ninguém já visto nesse Brasil. É um ótimo canal para se informar sobre o que está acontecendo. E eu termino por aqui. Eu queria muito prolongar, mas não dá, gente. Eu vou explodir a cabeça de todo mundo aqui. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer pelo sisteminha que a Rafa falou ali, de falar quem quiser. Tá? Eu posso responder. Se você quiser falar dos seus contatos, que eu acabei de colocar, Má. Meus contatos de Twitter. Então, galera, eu não tenho Facebook, tá? Eu sou uma pessoa estranha, eu não sei, nem tão estranha, né? Porque muita gente não tem Facebook hoje em dia. Mas eu tenho Twitter, que é Marigiorno, né? @Marigiorno. Eu tenho o o meu contato de e-mail profissional, que é ali embaixo, jornalismo.mneto@protonmail.com. Né? Depois, quem quiser que eu passe, eu posso passar aqui antes de todo mundo sair. É isso. Parabéns, Marina. Obrigada. Muito obrigada por estar com a gente hoje. Você queria falar mais alguma coisa? Desculpa, acho que eu te interrompi. Não, eu ia falar para quem quiser fazer, né, pergunta, eu estou disponível para quem quiser fazer alguma contestação, ou dúvida, ou até crítica, eu aceito tudo, tá? Eu aceito tudo. Então a primeira que vai falar, que vai perguntar, vou passar para as perguntas agora, que a Gleides pediu, a Gleides vai falar agora. Eu vou até colocar ela aqui no vídeo. Gleides, se você quiser falar. Deixa eu esperar aqui. Alguém quer fazer pergunta além da Gleides? Eu pediria, por favor, para colocar o nome aqui embaixo, para a gente colocar na sequência as perguntas.
Pronto? Pronto, Posso perguntar? Tá todos me ouvindo? Sim. Tá. Primeiro, te agradecer, Marina, Nada. pela bela explanação. Eu sei que pode parecer para algumas um pouco... É muita informação, né? E todos os estudos que a gente vai ouvindo falar, eles sempre se baseiam no cenário internacional, porque é onde a gente tem as maiores experiências, né? Então, pode ser que, às vezes, seja muita informação e algumas coisas podem ficar confusas na cabeça da gente, mas acho que foi bem importante, porque você, primeiro, nos mostra a origem da fake news, da notícia falsa. Sou a rainha de não querer falar palavras em inglês, viu, Marina? Mesmo quando elas são oriundas de países de língua inglesa, eu acabo sempre falando em português. E aí eu queria te pedir para você fazer alguns comentários, né? Você falou muito, é óbvio que a questão da notícia falsa, da fake news, ela foi muito mais comentada, e acho que ela se tornou uma notícia que se esparramou pelo mundo, né, justamente no período da eleição do Trump, né, e da Hillary, né, na disputa eleitoral entre eles dois. Mas no mesmo ano, nós passamos pelo período eleitoral, né, presidencial aqui no Brasil, e que teve uma explosão de notícias falsas, né, que foi, para mim, e acho que para a maioria das pessoas que acompanharam isso de perto, foi decisivo a nossa eleição aqui, tanto a partir da utilização de robôs para poder fazer o trabalho via internet, como de espalhar notícias falsas sobre os candidatos e as candidatas durante esse processo eleitoral. Então, eu queria que você fizesse uma leitura rápida sobre esse cenário nacional, de sua opinião, se você acha que, de fato, as redes sociais foram fundamentais nas eleições de 2018 aqui, a favor do presidente, pois o que está sentado na cadeira de presidente, não gosto de falar o nome dele, não me faz bem. E se o fato do Brasil ser um país que ainda naquele momento não fazia esse filtro da notícia falsa, de naquele momento ainda não ter mensurado o quanto o uso das redes sociais podia intervir numa eleição, né? Qual a avaliação que você faz disso? Se você também acha que isso interferiu muito, e se também um pouco da nossa cultura, que ainda nós somos muito jovens do ponto de vista de utilização da internet como meio político, né? De compartilhar, de falar e de usar as ferramentas naquele período como um instrumento de captação de informação. Vamos lá. Vamos traçar... Assim, eu não vou entrar tanto em detalhe, porque, como eu disse, é sempre importante olhar um pouco para trás, certo? Vamos pegar lá atrás. As manifestações de 2013 foram, assim, muita gente não vê, mas foram muito decisivas naquele cenário político. Foi uma demonstração de como as divergências políticas e as ideológicas, elas poderiam, de alguma forma, sim, transparecer uma alteração muito explosiva da camada social no país. Um país que ainda assim se encontrava, né, em uma crise social, desigualdade social muito grande,
a desigualdade econômica. E assim vai, né? As pessoas estavam inconformadas em todos os aspectos, certo? De início eram pelos 20 centavos e etc., né? Toda aquela comoção coletiva em se adentrar de cabeça num movimento tão, assim, de início, tão simples e tão básico, que era um direito básico de querer diminuir a tarifa de transporte público. E isso ocasionou o quê? As pessoas estavam inconformadas em todos os aspectos, de novo, elas estavam agindo com a emoção. Corrupção. Eu não quero mais corrupção. Nossa, eu quero diminuir a tarifa para R$1, tarifa zero, fora não sei o quê. E isso foi uma explosão durante aquele semestre inteiro. Isso ocasionou muitas mudanças e divergências eu não lembro se teve eleição municipal depois. Eu estou meio fora de memória aqui, aconteceu no Brasil nesse tempo. Mas teve uma transparência dessas manifestações em 2014 depois. As pessoas foram formando opiniões, reformulando as opiniões de uma maneira muito inconsequente. Foi um processo, foi um progresso também. Foi progressivo, foi lento até chegarmos nas eleições de 2018, quando anunciaram, quando Bolsonaro anunciou que seria eleito, que seria o candidato. Muitas pessoas tinham a total descredibilidade. Mas ele não vai ser eleito, né? Não pode ser uma coisa dessa, ser eleito à presidência de uma maior potência econômica da América Latina. Uma das maiores do mundo, acha? Bom, isso foi um tiro pela culatra. Nós não estávamos preparados. A verdade é que a gente não estava preparado para lidar com informações falsas. A gente não estava preparado. Os jornalistas não estavam preparados. Os analistas não estavam preparados. Especialistas de qualquer aspecto, não estavam preparados. Foi um erro, um grande erro não prever isso. Tanto é que, quando uma figura política como ele ingressou nessa corrida eleitoral, o que aconteceu? Foi, igual eu disse, despertou uma grande onda emocional, emoção política, contra o establishment, que é uma elite política, contra a elite política no país. Ele vai nos ajudar. Não foi bem assim que aconteceu. Foi uma imagem vendida, assim como a gente viu sobre o Brexit, sobre Donald Trump, e assim como muitos outros ícones políticos pelo mundo, figuras políticas. Como, por exemplo, aconteceu com o Sebastián Piñera, no Chile. Vendeu a mesma imagem. E nós, durante esse tempo de 2018 mesmo, nessa reta final de Haddad e Bolsonaro, foi quando a intensidade dessas informações começaram a escalar. Então, os jornalistas chegaram muito tarde. Eles estavam começando a estruturar um mecanismo mecanismo de parar, de evitar que as informações circulem. Mas foi muito tarde, porque elas se espalharam nas comunidades coletivas, né, digitais, WhatsApp, Facebook, etc., YouTube. E isso foi formalizando. Elas começaram a se formalizar no sistema. Foi normalizando durante todo aquele período em que Bolsonaro foi eleito, né, e foi conquistando uma base de informação. Narrativas foram sendo conquistadas. Então, quer dizer,
não só falhamos em responsabilizar as pessoas que estavam ali por trás de todo o trambique, toda essa gambiarra em não transparecer o que Bolsonaro realmente representava para uma sociedade. Uma figura política que, em uma sessão de impeachment, primeiramente, faz um pronunciamento odioso e ainda bate palma para torturador, né? São, assim, fatos que você pode listar e as pessoas elas vão continuar ignorando de uma forma muito promíscua, né? É promíscuo isso. A pessoa simplesmente ela varre debaixo do tapete e fica por isso, certo? Vamos dizer assim que a base de narrativas ficou bastante forte e não foi conforme os dias, foi conforme as horas. Não, foi numa escala muito grande, muito densa, foi massa. Então era quase impossível a gente deter esse progresso. O que pode ser feito é realmente a gente se ajudar com mecanismos de curar informações, certo? Para nós, para quem está ao redor, certo? Não só no cenário do Bolsonaro, o cenário da pandemia que a gente vive, certo? Pessoas estão morrendo mais que H1N1, sabe? É simplesmente uma situação que a gente precisa da informação correta, a informação bem circulada e o fluxo limpo e bem canalizado. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa se unir em volta de uma informação factual. Mesmo quando as dúvidas elas estão sempre florescendo, não só por você, mas as pessoas que você tem contato, certo? Diariamente. Você sempre pode refutar, você sempre pode pesquisar, certo? Esse foi sim um dos maiores erros, certo? E as fake news, elas foram decisivas sim para a eleição do atual presidente. Foi uma situação um precedente muito grave que hoje a gente está sofrendo, certo? E particularmente uma opinião minha, eu não vejo uma luz no túnel quanto às fake news, até nós não nos darmos conta de que precisamos passar por um processo de disciplinarização desse tipo dessa camada da internet, dessa camada de informação, esse fluxo de informação que a gente recebe 24 horas por dia, né, conectado o tempo inteiro. Você pega o celular 123 vezes por dia. É uma pesquisa. Ao menos 123 vezes por dia. Então, as pessoas não só pegam o celular, mas elas fazem um acesso rápido, básico, acabou. Certo? A informação ela precisa ser acessada, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser transparecida, mas conectada com a realidade. Certo? E ainda pode acarretar, as fake news ainda podem causar muito dano, efeito colateral em contexto social, se não já está afetando mais ainda do que eu estou dizendo aqui. Má, eu vou passar, tem outras pessoas que também querem fazer perguntas para você. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para todo mundo fazer as perguntas e aí você responde, tudo bem para você? Tá bom, tudo bem. Tá, então eu vou começar primeiro com a Alcione, que foi a primeira que pediu, aí depois com a Silvia e depois com quem mais? Com quem mais quiser. Só por enquanto é a Alcione e a Silvia. Alcione, se você puder abrir teu microfone. Boa noite, Marina. Na primeira aula que a gente teve com a Esther Solano... Abre teu vídeo, se você quiser, também, para ela te ver.
Na primeira aula que a gente teve com a professora Esther Solano, no final da aula ela comentou sobre super fake news, que parece que agora vão chegar essas super fake news. Você tem alguma dica, assim, para a gente conseguir proteger os nossos candidatos e candidatas dessas super fake news? Boa Peraí, noite. deixa eu só falar para a Silvia também perguntar, porque aí você responde de uma só vez. Tá. Pode ser, Mar? Pode ser. Silvia, se você puder abrir teu microfone. Ô, Alcione, seu rosto a gente não tá aparecendo, tá virado para trás da tua câmera. Abrir? Não. Silvia, se quiser abrir tua câmera também, por gentileza. Como que abre a câmera? Clica na tela e tem um videozinho embaixo, assim, uma figurinha de videozinho. Achei. Pronto? Pode tentar. Não apareceu. Ah, agora foi. Não foi ainda aqui. Aí, foi. Foi? Foi. Eu creio que a Marina, ela até já respondeu um pouco da minha pergunta, que vai ter com a relação com a pergunta da Alcione. Seguinte, pensando nessa trajetória do fake news nos Estados Unidos, aqui no Brasil, com as eleições presidenciais, você acha que os brasileiros eles estão mais conscientes de que fake news é uma bomba e é danosa? Você acha que com as eleições municipais de agora, isso vai se agravar ou isso tende a não melhorar, mas isso tende a diminuir? O que você acha? Vai piorar? Ou as pessoas estão mais conscientes? É isso. Vamos lá. Tem mais alguém? Não? Deixa eu ver aqui só um minutinho. Não, só elas. Vamos lá. Vamos voltar para o Alcione. Super fake news é um termo que ainda ele não é tão, vamos dizer assim, não tão oficialmente proposto, né, em pesquisas assim. Eu estou me baseando no que eu estou dizendo para vocês aqui hoje à noite em pesquisa acadêmica e científica, certo? Mas podemos muito bem, sim, comentar sobre algumas métodos de concepções mais abrangentes e alternativas sobre o cenário, ou ramificações, né, que é o super fake news. Super fake news, vamos dizer assim, que toda a trajetória do surgimento da fake news foi um modelo de retransformação de uma máquina, de um bazar digital, né? Então, se formaram grupos, se formaram coletivos, se formaram entidades que são capazes de trabalhar em conjunto e ainda reproduzir qualquer tipo de inverdades, certo? Que informações mentirosas. É um conjunto da obra, vamos dizer assim. São coisas que são desconectadas com a mesma realidade ou realidades diferentes que podem ainda se misturar, mas ainda eles saem pelo mesmo caminho, que é pelo caminho de narrativas. As pessoas elas podem formar a própria narrativa com aquelas diferentes tipos de informações, diferentes tipos de lugares, países, pessoas. É um conjunto da obra, vamos dizer assim. Fazer uma conexão aí, né, sobre a pergunta da Silvia, sobre a questão eleitoral desse ano, né? Eu digo que a capacidade da gente poder evitar o que aconteceu em 2018 é possível, é muito possível. Ainda mais com essa situação do Covid, certo? É muito possível, porque a gente ainda pode lutar entre os dois lados. O lado de você evitar a informação de um aspecto da saúde, um aspecto da política, porque ainda estão conectados. Ainda assim, nessa camada,
estão os políticos que podem representar melhor, certo? Que eu acho difícil, né? Parafraseando aí, que podem representar ou não em lidar melhor com essas duas situações, certo? Mas tem um super enorme porém nessa história. As fake news nessa temporada eleitoral, elas vão estar mais intensas, ainda mais com a tensão que a gente viveu hoje, ou nesses últimos 2 meses, ou nesses últimos 5 meses, certo? Nesse início de ano. A gente vai ter que se reeducar novamente. Reeducar muito a nós, aos outros. É o que eu continuo dizendo, que eu disse durante a aula. O processo de reeducação vai ser importante. A nossa autonomia, a gente tem uma grande autonomia de aprender sozinhos. A gente tem. Nós temos essa capacidade de infiltrar um método de disciplina para cada um. Sabe, como conhecer uma informação da outra, como reconhecer um tipo de dado de outro, fazer uma coleta de um dado de outro e assim vai. Comparações, fazer divergências. E ainda mesmo quando você tiver, né, nessa sombra de dúvidas sobre o que você leu, sobre o que você consome na internet. Certo? Eu acho que sim, teremos um certo problema para passar por isso, mas é possível que combatemos isso. É muito possível. Eu ainda falo como uma pessoa muito otimista. Existem pessoas ao meu redor que não acreditam, que acreditam que a campanha de disseminação de fake news será muito intensa, muito mais agressiva, certo? Porque terão não só partidos, as figuras políticas que irão participar serão muito mais mais do mesmo, certo? Muito mais do mesmo. As pessoas elas não têm mais essa credibilidade com esse senso político, né? A maioria, pelo menos, ela se identifica dessa maneira. Então, ela está até um pouco nebuloso nivelar o que pode acontecer até, né, setembro ou outubro sobre as fake news. Mas até lá, eu recomendaria tomarmos o máximo de cuidado possível com o que ler e para quem enviar, certo? E sobre o que, especialmente. Mais alguém perguntar? Eu acho que agora encerramos. Eu até perguntei se alguém se alguém quiser perguntar, por favor, já se manifesta aqui, que senão a gente vai encerrar, tá? Aí eu vou pedir para Gleice, vou abrir a palavra para Gleice se ela quiser falar alguma coisa. Só agradecer mais uma vez a Marina por ter aceitado o convite aqui da AMT, que tem buscado fazer esse processo de formação e de capacitação das mulheres para várias temáticas. Então, agradecer a você mais uma vez, Marina, por dispor seu tempo. Agradecer também a todas as companheiras que acompanharam a aula hoje. A aula vai estar disponibilizada no YouTube para que as outras companheiras que não conseguiram se inscrever, porque a gente limitou as inscrições porque a gente está usando um provedor gratuito, né? Então tem um limite de participação. E agradecer também a Raíssa, que tem construído essa formação com a gente, que tem ido buscar as várias pessoas para que fizesse suas palestras, pudesse nos informar, tá bom? Então, a todas as companheiras, a gente está passando por um momento muito difícil, vivemos uma mudança cultural no nosso país, né? Não tínhamos esse hábito de fazermos
formação online, gostamos muito da questão presencial, e ela é importante, mas a gente vive um momento que é muito importante, que o ato que a gente mais pode fazer de amor e de comprometimento umas com as outras é de ficarmos em casa, aquelas que podem ficar em casa, e a gente poder aproveitar essa oportunidade, não, aproveitar este momento difícil, mas também trazer ele para nosso benefício. Então, aprender, usar as horas que a gente está aqui nas nossas casas, para a gente também poder aprender. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada a você, Marina. Precisando da gente, a gente está aqui à disposição também. E um beijo enorme para as minhas companheiras. Eu estou com muitas saudades de vocês, e a gente precisa sair forte, fortalecidas desse momento de distanciamento social, para a gente poder fazer nossas campanhas e eleger mais mulheres e fazer com que a AMT do Estado de São Paulo também saia fortalecida disso tudo. Um grande abraço a todas, saúde a todas, e muitíssimo obrigada pela participação. Eu queria agradecer a todo mundo, tá? Por estar me ouvindo. Eu deixei meus contatos ali no slide, quem quiser contatar, eu fico aberta a qualquer tipo de esclarecimento, dúvida, que seja. Se quiserem pedir meu número do WhatsApp para a Raíssa, tudo bem, eu vou aceitar de boas para alguma recomendação de um filme ou algum link que vocês queiram para acessar esse tipo de assunto muito denso e complexo. Eu quero muito dizer para todos que fiquem em casa, assim como ela acabou de dizer, que se puderem também, fiquem em casa, saem para o que for essencial, tá? Protejam as pessoas próximas a vocês, protejam a família, tá bem? E informem quem vocês estejam se comunicando 24 horas por dia, que é muito importante hoje em dia. É um apelo emocional mesmo, forte, que precisa ser feito todos os dias, certo? Que cuidem muito ao máximo de cada um de vocês. Tá bem? Muito obrigado, pessoal. Um bom final de semana, tá? Muito, muito, muito obrigada. Não sei nem como te agradecer por essa aula fantástica que você deu pra gente. Abre aí o chat para você ver. O pessoal tá te elogiando até que ela chega aqui. Fantástico, aprendi muito, maravilhosa. Nossa, agora que eu vi. Altos elogios. Depois você dá uma olhadinha aí no chat. E eu ia te perguntar, eu posso passar teu slide para as meninas? Pode, tranquilo. Então pode tá. Sim. Eu vou, então, passar para elas. Gente, eu vou colocar no Drive nosso, tá? E eu acho que é isso. A gente vai encerrar agora. Eu agradeço a presença de todas. Fico muito feliz que vocês gostaram. E fique em casa, né, gente? Mais um pedido aí meu também. Fique em casa. Eu tô com saudade de todo mundo. E eu espero um dia ver a Marina pessoalmente também, né? Vamos marcar isso aí, né, gente? Fazer uma coisa mais emocional, cara a cara. Podemos marcar o encontro, inclusive, na MT, né, Gleide? Torta e pães. Então tá bom. Muito obrigada, Marina. A gente vai encerrar, então. Você quer encerrar, Gleide? Alguma coisa? Beijo para todas. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.